Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, já estamos em 2021. Que maravilha! Como eu havia conversado com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Europrop, Espaço Cerâmico em São Caetano do Sul, esse é o primeiro programa. Tudo bem, professor? Tudo perfeito. Então tá ótimo, tá vendo? Eu estou esportivo para passar uma mensagem de saúde aí para o pessoal. Façam esporte, pelo menos caminhe 30 minutos por dia, faça exercício. Vamos começar bem o ano, né? Opa, isso é importantíssimo. Então, já está pronto para a caminhada de hoje aí. Exatamente. Já fui, na verdade. Já fui, já voltei. Ah, já foi, já voltou? Opa! Então, Já voltei. maravilhoso. Bom, no último programa de 2020, a gente falou das perspectivas, falou de tudo que a gente espera para este ano, que se inicia agora, e a gente até combinou, porque eu tinha visto uma postagem sua sobre os cuidados aí na questão religiosa, principalmente. Testemunhas de Jeová tem aquele problema de transfusão de sangue, e no seu Instagram você deu várias orientações. O que a gente pode falar a respeito disso e de como o tratamento pode ter uma eficácia ainda maior com essas orientações? Você sabe que esse é um problema muito sério que os cirurgiões, principalmente os cirurgiões, se deparam. Existem algumas doenças, né, algumas condições, algumas afecções, e quando você vai para uma cirurgia, você tem realmente um risco de uma perda sanguínea maior. Né? Quando a gente fala de cirurgias para câncer, cirurgias sobre o coração, né, tem uma série de procedimentos onde você tem um risco maior de sangramento. E à medida que você tem esse risco maior de sangramento, dependendo de como é a saúde do paciente, provavelmente ele vai precisar do que a gente chama de terapia hematopoética substitutiva, que nada mais é que a transfusão. E com a transfusão do sangue, você repõe não só glóbulo vermelho, que normalmente a gente repõe, mas se a hemorragia for muito grande, você tem que repor plaquetas, você tem que repor fatores de coagulação, né? Transplante hepático, por exemplo, uma cirurgia que tem um alto índice de você ter transfusão de hemoderivados, de derivados do sangue. Então, o comentário que a gente fez, primeiro, assim, é respeitar a religiosidade das pessoas. Né? Tem gente que realmente, para não ter problemas, fala, olha, eu prefiro que você seja tratado por um outro profissional. Né? Então, assim, ter a sensibilidade de que aquilo, sabe que aquilo para eles o sangue não pode sair do corpo. Né? Se ele estiver conectado numa mangueirinha e voltar para dentro do corpo dele, está circulando dentro do corpo, como uma hemodiálise, por exemplo. Agora, se o sangue sair do corpo, não pode voltar. Tem a ver com a alma, tem a ver com alguma teoria que eu não domino muito bem, mas eu acho que a gente tem que entender que isso para eles é importante. Né? Tem algumas tribos indígenas também que coisas que saem não podem retornar. Existe isso. Né? Enfim, é uma crença religiosa de que aquilo seja o eu do indivíduo. Então, você tem que respeitar. Então, essa é a primeira coisa. Aí a gente faz uma lista de coisas que a gente tem que respeitar, né? Tem que seguir para poder ter um resultado adequado. A primeira coisa é verificar a indicação da cirurgia. Tem muitos tratamentos, muitas doenças que o tratamento pode ser outro que não a cirurgia. Né? Por exemplo, o câncer da próstata tem a radioterapia, tem a crioterapia, tem o raifo, tem outras alternativas que podem se aplicar ao caso. Então, será que você realmente precisa operar um paciente com um risco, às vezes, alto de transfusão? Essa é uma primeira coisa. Avaliar bem isso daí. Segunda coisa é prever para aquele tipo de problema quanto que seria essa perda de sangue e se o indivíduo tem capacidade fisiológica, né, coração, pulmão, etc., rins, que tem muito a ver com isso, de suportar essa perda.
Um indivíduo saudável que tem 15 de hemoglobina suporta 1 litro de perda de sangue tranquilamente, ele vai para 10, 9. A gente está transfundindo pacientes acima de 7, 8. Se ele tiver com a pressão boa, tiver com estado bom, estiver respondendo bem fisiologicamente, a gente consegue segurar transfusões. E para esses indivíduos testemunha de Jeová, é muito importante também, além de um cirurgião com experiência, que realmente vai minimizar o sangramento dele, sempre que possível utilizar uma técnica minimamente invasiva, que tenha pneumoperitônio, que tenha gás, porque o gás também tampona o sangramento, né? Seja laparoscopia ou robótica, a precisão do movimento é maior e o gás acaba tamponando, cai a 1/3. O sangramento de 1 litro numa cirurgia de próstata cai para 200, 300 ml, que normalmente não precisa de nenhuma transfusão, né? Precisa ter, além de um cirurgião experiente, que sabe aplicar a técnica certa, que reduz o sangramento, tem que ter um anestesista dedicado. Tem anestesista que fala, isso aí eu não quero não. Nem traz, porque se tiver que transfundir, eu vou meter sangue nele. Mas vai todo mundo processado. Ah, mas eu não vou deixar o cara morrer. Então, essa de deixar morrer é muito variável, porque o extremo, o quanto que pode chegar no nível mínimo que seja saudável para cada paciente é muito variável. Então, precisa ter um anestesista que entenda isso e que esteja disposto a assumir esse desafio de tentar reduzir a transfusão. Tem substâncias que você pode infundir que tem uma ação plasma-like, que parece o sangue, que tem um pouco de mais de osmolaridade do que o soro, mas não substitui o glóbulo vermelho, né? O glóbulo vermelho, a gente tem a eritropoetina, que a gente injeta antes, para indivíduos que têm uma hemoglobina baixa, subir um pouco a hemoglobina para ele poder ter uma hemorragia, se é uma cirurgia de risco hemorrágico. Então, todo esse preparo, né, um bom cirurgião, que sabe, tem alguns órgãos, como o rim, por exemplo, você pode interromper a vascularização dele e reduzir muito o sangramento. Quando você vai tirar um pedaço do rim, por exemplo, que é uma cirurgia hoje que a gente faz muito, a nefrectomia parcial. Então, assim, ter a equipe inteira preparada, dedicada para isso, saber todos os percalços que podem acontecer, né? Equipe de intensivistas também de nível alto, de qualidade alta, que vai pegar pacientes extremos, às vezes numa condição de dificuldade de transfusão, e o médico, em última instância, ele tem o juiz de plantão, que eu nunca ouvi dizer que alguém conseguisse acessar esse juiz de plantão. A gente, né, você teria um telefone que você liga, olha, estou com um paciente aqui, está morrendo aqui, né, em uma situação gravíssima, e eu vou transfundir, ele é testemunha de Jeová. Para quê? Para evitar a demanda judicial, para que não haja o processo, né? Você fica com aquela culpa toda da parte religiosa, mas você não vai deixar o paciente morrer por conta de falta de sangue. Mas os critérios hoje são bem estabelecidos, né? Queda da parte cardiovascular, o uso de drogas vasoativas, a parte ventilatória e de oxigenação abaixo de um padrão. Então, tudo aquilo é risco alto de vida. E configura risco alto de vida. E aí você tem que tomar as atitudes. Mas eu, assim, na minha carreira, sempre comecei tratando pacientes mais graves, nunca tive essa restrição religiosa, apesar de não ser a minha opção religiosa, eu entendo plenamente, já tratei muitos pacientes, já passei dificuldades, mas nunca nenhum que chegou à beira da morte. Quer dizer, a coisa é tão preparada, né? E a gente estava falando isso antes da entrevista. Isso serve para paciente idoso, muito extremo. Isso serve para paciente grave que tem comorbidades, que tem doença cardíaca, doença pulmonar, etc. Muitas vezes se tem um receio de operar esse tipo de paciente. Mas se você tiver todo o cuidado, para cada tipo de deficiência tem um tipo de cuidado específico. Você muito raramente não opera alguém.
Para você contraindicar uma cirurgia, o paciente tem que estar praticamente moribundo, ou numa situação física péssima, acamado, por exemplo. Então, não tem indicação de você submeter a um sofrimento, até às vezes, e às vezes até antecipar a morte do paciente. Então, essas situações muito ruins para você realmente não conseguir fazer um ato operatório, hoje está muito controlado. Você controla até as ondas cerebrais do indivíduo, para saber quanto anestésico toma. Antigamente ficava aquela coisa, vai passar a noite inteira entubado na UTI, porque você vai dar anestesia e não tem controle. Não existe mais isso. Acaba a anestesia, o paciente acorda. É tão controlada a quantidade de anestésico que isso é a mínima necessária para manter o paciente em plano anestésico. Né? Analgésicos, remédio para dor extremamente evoluído, né? Protocolos de recuperação rápida. Às vezes você faz uma cirurgia de próstata, uma cirurgia enorme, porte, no dia seguinte o indivíduo vai para casa. Né? Cistectomia ficava um mês no hospital, hoje com 5 dias, 7 dias às vezes, por questão dos drenos, você consegue dar alta ao paciente. Né? Então, assim, evolução, o grau de evolução, tanto da cirurgia quanto da anestesia, brutais. Né? Então, se você tomar os cuidados, as precauções certas, normalmente você não tem complicações graves. Então, me chamou a atenção aqui, além de tudo isso que você elencou, do planejamento, de ter o anestesista também de alto nível, o pessoal todo bem preparado, o item 6, onde você colocou, que é manter-se humilde e numa oração pedir a Deus que abençoe e guie nossas mãos e pensamentos na direção certa. Esse é o maior exemplo de humildade e a maior garantia que se pode passar aos pacientes do compromisso com o trabalho, né? Olha, isso é muito individual, muito da crença das pessoas. Mas quando eu era mais jovem, eu sentia mais isso. Eu ainda continuo sentindo. Eu sempre faço uma oração pedindo a bênção para poder ter uma intervenção mais assertiva possível. Mas em muitas situações, principalmente quando eu tinha menos experiência, eu tinha certeza que quem estava agindo não era exatamente eu, sozinho. Curioso isso, porque você, né, com menos capacidade ou com menos experiência, a tua humildade aumenta muito. E eu tinha certeza que estava recebendo a ajuda de alguém e estava sendo guiado. Então é uma coisa que eu acho que faz bem, né? Faz bem tanto para a pessoa que está pedindo ajuda como para o paciente. Né? O que importa é o paciente sair bem. A gente juntar toda aquela nossa força interior, nossa inteligência, nossa capacidade, a nossa vontade de que dê certo, né? A nossa vontade de fazer o que a medicina fala, né? Primeiro, não prejudique, né? Primo non nocere, né? Você não pode ser pior que a doença. Você não pode indicar uma cirurgia que o paciente vai falecer. Às vezes acontece, mas não que seja deliberado. Então, tudo isso tem que ser planejado, que a gente conversou aqui. E a oração, eu acho que é fundamental, é importante, né? Ser humilde e saber que a gente é limitado. A gente faz o melhor possível, mas muitas vezes a gente não consegue obter o resultado que a gente tá querendo. Muito legal. Estou vendo que a gente já começa 2021 com um ano abençoado. Infelizmente, essa entrevista fica por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigado, professor. Feliz 2021 para nós. É isso aí. Bom ano novo para todos. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Oroproctor, Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul, falou com você nesse primeiro programa de 2021. Até o próximo. Muito bem. E agora eu tenho o prazer e a honra, a satisfação de conversar com meu amigo Celso Amâncio, empresário, empreendedor, estudioso da área do comércio. Foi diretor das Casas Bahia por cerca de 30 anos. Será que ele entende alguma coisa de varejo? E ele está lançando aí um projeto novo, que é o Momento do Varejo com o Celso. Celso, muito obrigado pelo prazer de me conceder essa entrevista. Joaquim, eu que agradeço o teu convite, fico bastante lisonjeado de poder voltar a falar contigo novamente, é sempre uma alegria, e espero ser útil nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo totalmente informal. Na verdade, como você colocou,
estou iniciando aí um projeto, inclusive a pedido até de muitos amigos e empresários, comerciantes, né? E demorou um pouquinho para me convencer de trabalhar esse projeto, como assim nós chamamos, né? Na verdade, o que me fez decidir foi uma frase de um amigo seu, um jornalista, que disse o seguinte: Celso, o que você vai fazer com toda essa experiência que você adquiriu nesses mais de 40 anos de balcão? E aquilo realmente me convenceu. Então, nós estamos aqui para falar um pouco de varejo, né? Do que realmente a gente sabe. Maravilha. Você vê que, de vez em quando, o jornalista faz alguma pergunta pertinente, né? Normalmente faz pergunta impertinente, mas quando faz pergunta que leva a um resultado positivo, isso é muito bom. E com essa tua experiência, com esse apelo que você tem recebido do pessoal do comércio para falar, para fazer uma análise, porque a gente vive um tempo completamente diferente, né? Completamente diferente de todos. Acho que nesses mais de 40 anos que você tem de estrada, e eu também, nós jamais imaginamos que pudéssemos chegar numa situação como essa. Viver uma pandemia que a gente só tinha conhecido pelos livros de história, né? A última foi lá a gripe espanhola, 1918, no Brasil, mas que, pelo que eu estou vendo aqui, não chega nem perto disso que a gente vivencia hoje no mundo. Não dava para imaginar tudo isso e exige o uso de toda essa experiência, de todo esse conhecimento, para avaliar o que está acontecendo e projetar os próximos passos, não é verdade? Joaquim, na verdade, nós precisamos voltar a colocar o planeta em pé novamente, né? Colocar no trilho, porque o planeta está realmente... caiu a conexão? Não, está tranquilo, está normal. Caiu? Para mim, não, continua normal. Pode continuar, né? Depois você edita. Pode. Tudo bem. Então, o planeta, como eu estava colocando, o planeta precisa voltar ao trilho. Nós vamos colocar o planeta em pé de novo. Realmente, ninguém esperava ter um volume que tem hoje dessa questão dessa pandemia. Nós já passamos, principalmente os mais antigos, né? Passaram por várias crises e guerras e toda a situação. Mas, na verdade, eu sempre digo o seguinte: a dor que dói mais é a que você está sentindo nesse momento. E nós precisamos reagir. Na verdade, nem tudo está perdido. É um momento muito difícil. Todos nós estamos passando, a classe empresarial está passando um momento dificílimo que nunca realmente passou, principalmente na questão da dúvida, né? Nós vimos esses dias, de repente, fazer um lockdown no final de semana e as pessoas estavam esperançosas que seria um dos melhores finais de semana do ano, que poderia até recuperar alguma coisa, e realmente fechou-se tudo. Então, não se tem um planejamento, uma previsão do que realmente vai acontecer. O que eu posso dizer é o seguinte: é um momento de você trabalhar principalmente o seu emocional, o emocional da tua equipe, o emocional da sua família, principalmente, dentro da sua casa, sabe? E realmente reagir, ver quais são as oportunidades, porque é assim, né? A gente já aprendeu algumas coisas na vida que, onde há problema, há oportunidade. Se não tiver problema, você não tem oportunidade nenhuma. Então, esse realmente é o momento da oportunidade. E quem vai ultrapassar essa fase dificílima, né, que nós estamos vivendo? Aquele que realmente se empenhar, aquele que realmente observar fora da caixa, perceber as oportunidades que tem, procurar a inovação. Realmente, você vê 67 milhões de pessoas invisíveis, de repente, apareceram no mercado com o auxílio emergencial. Imagina que oportunidade que teve. E muitos
muitos empresários, muitos comerciantes aproveitaram, souberam entender, né? E realmente aproveitaram essa massa, né, que estava totalmente fora do mercado, totalmente invisível. Aproveitaram e muitas empresas e muitos segmentos cresceram com essa crise. Mais uma vez, a crise acabou trazendo oportunidade para alguns. Infelizmente, não foi para todos, realmente, né? Mas estamos vivendo momentos muito difíceis, mas precisamos ser otimistas. Precisamos e devemos ser otimistas, porque tudo vai passar. A vacina está chegando e nós, se Deus quiser, vamos ter aí um 2021, pelo menos o segundo semestre, de uma recuperação muito importante. Verdade. Você estava falando do auxílio emergencial. Enquanto você falava isso, eu lembrava de um almoço que eu fui convidado, e até hoje eu tenho a honra disso. Você ainda estava nas Casas Bahia, quando o senhor Samuel Klein recebeu o título de Homem de Vendas do Ano da ADVB. Você devia estar lá e lembrar disso. Lá no Clube Atlético Monte Líbano. Né? Eu até achei muito gozado naquela época. Isso já faz uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Né? Devia ser meados dos anos 80, antes do começo dos anos 90. E até eu falei, poxa, um judeu recebendo uma homenagem no Monte Líbano. Só no Brasil isso acontece. Mas eu lembrei de um ensinamento dele, ele muito simples, daquele jeitão dele, quando perguntaram, ele falou lá na palestra, me perguntaram como é que eu ganho dinheiro. Eu falei, é fácil. Eu dei crédito para o meu cliente. Eu ia na porta dele, quando ele não tinha crédito nenhum e ninguém acreditava nele, eu dizia para a dona de casa, fica com o cobertor aqui, eu vou anotar teu nome e teu endereço no minha caderneta, o mês que vem eu passo para cobrar uma parcela disso. O outro mês eu cobro aquilo. E a mulher percebeu que cabia no bolso dela. Ou seja, ele teve esse insight, ele teve essa descoberta de dar o crédito, de confiar na pessoa mais humilde, que os bancos não faziam. Essa descoberta e esse novo modelo, qual é hoje, em 2021? O que o comércio precisa fazer? O que o comerciante precisa criar semelhante a essa caderneta do Samuel Klein? Então, Joaquim, eu estava lá. Eu estava lá nessa premiação e foi uma das muitas que ele recebeu, e diria para você que merecidamente, porque ele era uma pessoa que ele nos ensinava que o cliente era o mais importante no nosso mundo. Realmente o cliente ele tinha que ser tratado com bastante carinho e o importante não era fazer a primeira venda, sabe, só, era você manter ele como cliente. E hoje a gente percebe, na verdade, era o crédito de caderneta. Eu era o responsável pelo carnê, aquele carnezinho da Casa Bahia, né? E era o crédito realmente de caderneta, a única coisa que nós fomos evoluindo, e depois você teve aí nós tivemos uma melhora muito grande em questão de tecnologia e todas essas coisas, mas nós nunca perdemos a essência. Olha que coisa interessante, não se pode perder a essência, sabe? E tudo é voltado para o ser humano, não tem nada, não tem nenhum programa, não tem nenhum sistema que é feito no nosso planeta que o produto final não seja o ser humano. Então, eu acho que o mercado precisa tomar cuidado, porque não se pode perder a essência. Você pode ter fintech, você pode ter Pix, você pode ter banco digital, sabe? Você pode ter o cartão de crédito, você pode comprar pela internet, mas a essência é o cliente. E eu estou muito preocupado porque eu não estou vendo o nome do cliente em todas essas tecnologias. Tá? Então, do que eu estou falando? De treinar a sua equipe, sabe? De você ter uma comunicação direta com o teu cliente. Então, algum tempo atrás, uma grande empresa, me chamou para fazer uma consultoria. Eu fui almoçar com os donos, tal, e aí eu disse a ele o seguinte, eu falei, o seu problema é que você não tem cliente.
Ele falou, como não tenho cliente? Pô, eu sou um dos maiores vendedores e tal. Eu falei, não tem. Você só tem parede e móveis. Você não tem cliente. Ele falou, como eu não tenho cliente? Quem tem o seu cliente é o cartão de crédito. Você não tem nem cadastro dessas pessoas. Então, nós precisamos tomar cuidado. É um trabalho que eu tenho feito nas empresas, em faculdades também, não esquecer a essência. Porque tudo isso é voltado às pessoas, que é o ser humano, que é a coisa mais importante que tem nesse mundo. Você vê, criou-se robô para fazer cirurgia. Olha que coisa sensacional. Hoje é feita uma cirurgia a 5 mil, 10 mil quilômetros, sabe? Você faz uma cirurgia. Mas por que foi criado esse robô? Por causa de gente. Correto. Então, eu sinto um deslocamento dessas duas verdades. Sabe? Da questão de tecnologia, não pode esquecer gente. É verdade. Isso que você falou é a mais absoluta verdade. No ano passado, um pouco antes de pintar essa pandemia, eu participei de uma entrevista coletiva em que a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, do meu amigo Walter Moura, reuniu todos os donos de restaurantes da antiga Rota do Frango com Polenta, que a gente conhece muito bem. E eles estavam tentando recuperar, porque vivem, e agora pior ainda com essa pandemia toda, momentos terríveis. Mas me chamou muito a atenção quando o prefeito Orlando Morando fez uma pergunta a todos eles. Ele conhece cada um pessoalmente, até porque ele é de lá. Né? Quantos de vocês têm o cadastro dos seus frequentadores no WhatsApp? E nenhum tinha. Como é que você quer tocar um comércio hoje? Se você, é o que você falou, você não tem o cliente. Se você não tem o teu cliente na tua mala direta, no teu WhatsApp, nas tuas redes sociais, que são fundamentais, para você disparar promoções, para você manter contato, até para você saber o gosto dele. Eu hoje, cada vez que eu entro no Google para fazer uma pesquisa, daí 2 minutos chove de e-mail, chove de WhatsApp também, dizendo, olha, você estava pesquisando tal vinho, você estava pesquisando tal comida, você estava pesquisando tal roupa, tal computador, nós temos isso para te oferecer. Essas empresas que estão preparadas, elas conseguem te oferecer o mais rápido aquilo que você está buscando. É mais ou menos por aí que vai o caminho da tua consultoria? Exatamente. Nós estamos falando de ser humano, né? Nós estamos falando de cliente. Cliente é emoção. Sabe? Nós não podemos partir para uma frieza, sabe? Essa frieza tão grande. Tem agilidade? Tem agilidade. Mas você não tem a emoção de você tocar, de você conversar. Agora, você imagina que alegria que é vamos supor que você foi jantar num restaurante ontem, né? Dali meia hora, eu sei lá, dali 10 minutos, o restaurante te manda um WhatsApp, uma mensagem. Muito obrigado, Joaquim, por você ter estado aqui conosco. Espero que você tenha ficado satisfeito com o nosso atendimento, com o nosso jantar. Gostaríamos de vê-lo em breve aqui. Fala para mim. Verdade. Você ia bater palma. Entendeu? Então, do que eu estou falando? Eu coloco muita força nisso. Relacionamento. Se não tiver relacionamento, é a mesma coisa que você comprar coxinha na rodoviária. É verdade. Você não tem compromisso nenhum. Entendeu? Você compra coxinha, come e vai embora, ninguém sabe quem é nada. Então, eu acho que precisamos tomar muito cuidado com isso. E vai ganhar o jogo quem trabalhar nessa parte. Veja bem, hoje, eu estava vendo uns números, tem 25 milhões de pessoas, de brasileiros, comprando pela internet. Vamos dobrar isso aí? Vamos colocar 50 milhões comprando na internet? Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros que estão fora ainda desse mercado. E quem quer esses caras? Quem quer essas pessoas? É quem vai trabalhar com essa comunicação, quem vai trabalhar com essa gentileza. E era isso que nós fazíamos. E, dessa forma, o seu Samuel foi muitas vezes homenageado e com muito merecimento, porque nós respeitávamos os clientes e nós gostávamos muito dos clientes. Correto. Celso,
Eu queria ficar aqui mais o resto do dia conversando. É que o tempo do jornal é meio curtinho, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei, que você acha importante destacar aí? Joaquim, hoje pela manhã eu estava caminhando com a minha esposa e, de repente, veio um insight. Sabe? Nós estávamos conversando a respeito da situação do país, do mundo, né? E, de repente, me veio um insight e eu disse o seguinte, só vai resolver o problema do mundo se tiver trabalho e renda. Se você não tiver trabalho e renda, você não tem saúde, você não tem alimentação, você não tem acesso a nada. Sabe, você vai viver num nível de pobreza, não só pobreza monetária, você vai viver numa pobreza psicológica, sabe? A pessoa que não tem um emprego, sabe? Que ela não é valorizada, entendeu? Principalmente até pela sociedade que, de repente, está vindo aí, entendeu? Então, não tem lugar, sabe? Para você subsistir se você não tiver trabalho e renda. Isso me preocupa muito. A nossa economia, ela está muito complicada, muito complicada. E eu estou falando de quem? Estou falando do pessoal de baixa renda, que são os grandes consumidores desse país, né? Nós não podemos deixar de olhar para eles. Realmente, agora, você vê, existe aí um valor de 32 milhões, sabe? Que você tem, que não está entrando mais no mercado mensalmente. Então, isso aí realmente vai preocupar. Até agora, os supermercados venderam muito bem, né? Por quê? Porque as pessoas tinham. Eles foram um dos que aproveitaram o auxílio emergencial, né? Material de construção se saiu muito bem. Por quê? Porque ainda tinha uma renda. Podia ser até que nem tinha trabalho nesse momento, mas tinha uma renda. Agora, eu confio muito nos empreendedores pequenos, os empreendedores individuais. Esses estão crescendo, estão dando emprego e estão se virando. E eu confio muito no brasileiro, porque o brasileiro é criativo, o brasileiro é forte. É só você dar uma oportunidade para ele, ele vai decolar. Não. Celso, a gente vai falar mais vezes. Temos muito o que aprender com você aí. Infelizmente, hoje, o tempo de televisão nos impõe aí um limite. Mas obrigado pela entrevista, sucesso nesse teu trabalho aí. Tenho certeza de que muitos empresários, muitos comerciantes vão ser bastante agraciados com os teus ensinamentos. Conta com a gente para divulgar mais novidades. Obrigado e até a próxima entrevista. Forte abraço, Joaquim. Muito obrigado. Celso Amâncio, consultor empresarial, conversou com você.